Mais alguém? Amém. Sentado mesmo, se você quiser ficar sentado, em pé, ajoelhar perante os pés do Senhor, fique à vontade. Com os olhos fechados, você vai começar a falar com Deus. Senhor Deus, querido Pai, começamos esse propósito de fé, o clamor, meu Deus, da resposta. Eu creio, Senhor, que aqui tem pessoas que precisam da resposta de Deus. Precisam, meu Deus, da resposta para solucionar problemas, seja pessoal, espiritual, seja familiar, profissional. Senhor, com a Tua resposta, a nossa vida ela flui. Muitas pessoas estão, meu Pai, em cima do muro, até porque, meu Pai, ela sabe que não pode tomar nenhuma decisão precipitada, nenhuma decisão por impulso, e ela está aguardando a resposta do Senhor. Ela está esperando no Senhor, meu Deus, um direcionamento, uma resposta, um apontamento ali para não errar. Meu Deus, em nome de Jesus, vai dizendo para Deus, igreja, que a resposta final tem que vir do Senhor para a sua vida. A última palavra tem que vir de Deus. Nós não podemos ser conduzidos pelas emoções, pelas circunstâncias. Nós não podemos ser conduzidos por situações que muitas vezes somos forçados a tomar decisões, até mesmo como se não tivesse uma outra solução, como se não tivesse o escape. Deus, a Tua palavra nos ensina que certa vez estava lá um centurião que disse: basta uma palavra, uma resposta, Senhor, uma palavra que vai, meu Deus, mudar a história, uma palavra que vai fazer a diferença, uma palavra, Senhor, que vai completamente, meu Deus, fazer com que essa pessoa, ela vivencie, presencie a graça e a misericórdia de Deus. Fala conosco, Senhor. Vai pedindo para Deus, igreja. Vai dizendo, Senhor, que a palavra ministrada seja um apontamento, um direcionamento, uma resposta para a minha vida. Fala para Deus: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu não posso ficar, meu Pai, despercebido, desatento. Eu tenho que estar, meu Deus, voltado o meu coração para ouvir e guardar a Tua palavra para não pecar contra Ti, Senhor. Senhor Jesus, nos ajuda. Senhor, nos ajude a aproveitar esse tempo que estamos tendo, essa oportunidade que foi nos dada. Fale conosco, Senhor. Mostra o Teu caminho, Deus. Nos dá o entendimento e a capacidade, não só de ouvir, mas de entender o que devemos então fazer. Fala para Deus abrir o seu entendimento. Fala para Deus abrir o seu coração. Fala conosco, Pai, pois cada pessoa aqui tem, meu Pai, uma necessidade. Cada pessoa aqui tem um sonho, tem um propósito, tem um caminho, mas só o Senhor, Deus, é o caminho, é a verdade, é a vida. Somente, meu Deus, na Tua direção, que nós então poderemos trilhar por Ele e fazer, meu Deus, a Tua vontade. Tira de nós, Senhor, tudo que não é Teu. Tira de nós, ó Deus, a dureza do coração. Tira de nós, meu Pai, toda sujeira que nos contamina.
toda ação de perversidade, de incredulidade, Senhor. Tira de nós tudo que não é teu, Senhor. Meu Deus, queremos, ó Pai, queremos fazer o que o Senhor quer que seja feito. Queremos, ó Deus, fazer a tua vontade. Queremos estar, meu Deus, na direção da tua palavra, Pai, para vivermos, para andarmos segundo o teu propósito, segundo o teu querer, Pai. Senhor, é o que nós pedimos nessa hora. Fale conosco, o nosso coração está aberto e assim queremos ouvir a resposta do Senhor aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Pode abrir a sua Bíblia, por favor? Você que tem a Bíblia, abra em 1 Pedro, capítulo 3, o verso 7. 1 Pedro 3, 7. Fique atento, irmãos. Eu acredito que o Senhor vai te trazer uma resposta muito importante para a sua fé, para a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Quem gosta de marcar a mensagem, pode marcar. Hoje eu vou falar aqui princípios para obter a resposta. É como eu até dizia, irmãos, a gente poderia buscar ali, pegar um texto, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, homens que tiveram resposta, como mulheres também. Mas o Senhor, ontem, quando eu buscava Deus, dá uma direção, dá uma palavra para entregar à igreja, e Deus colocou no meu coração assim: mostra os princípios. E quando então, irmãos, ontem eu estava aqui na igreja à noite, eu li esse versículo, claramente a parte final, e Deus mostra para mim, e aqui eu digo para a igreja que isso é o que está acontecendo com muitas pessoas, e por isso que a resposta não chega. Por isso que, irmãos, tem gente que ora a Deus, mas a oração não passa de onde? Do teto. Muitas pessoas estão orando, pedindo a Deus uma resposta, uma palavra, mas a oração delas está sendo impedida. E eu dizia: Deus, mas o que está impedindo das pessoas terem a resposta? O que está impedindo das pessoas terem a sua oração ouvida, para que o Senhor possa encaminhar, para a gente desfrutar e viver no propósito que o Senhor tem? E com essa palavra nós vamos ver aqui, irmãos, o que o Senhor vai tratar conosco. Primeiro eu quero ler, depois eu vou falar aqui. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Claramente, irmãos, a gente está vendo aqui Deus falando do bom trato do marido para a esposa, do homem para a mulher. E aí eu estava olhando, analisando, e quando então li a parte final, Deus me fez focar aqui na parte final, que as suas orações estão sendo impedidas. E eu perguntava a Deus: Senhor, nesse cenário aqui desse capítulo, claramente está falando, irmãos, de ressentimentos, mágoas, de dureza de coração, ódio, raiva. E aí logo então Deus colocou o despertamento, a falta do perdão. Veja quantos, vamos colocar aqui o caso primeiro, marido e mulher, depois a gente amplia isso aqui. Quantos casais que vivem, irmãos, magoados? Não estou falando separado, não estou falando divorciado, casais
que se magoam facilmente, vamos dizer, casais que vivem triste um com o outro. Irmãos, a realidade é que pensamentos diferentes, cabeça diferente, vai sempre ter, vamos dizer assim, opiniões diferentes. O homem pensa de um jeito, a mulher pensa de outro jeito. Aí qualquer coisinha daquilo, de um pensamento diferenciado, já é motivo para briga. Não, a gente tem que ter maturidade. A gente tem que ter, irmãos, já um conhecimento bíblico e ser, irmãos, pessoas flexíveis para não viver uma vida com mágoa no coração, com tristeza no coração, com ressentimento no coração, por causa de coisinhas ditas. Às vezes, olha só, quantos dias, às vezes o marido fica sem falar com a esposa fica quantos dias sem falar com o marido, e depois não sabe por que Deus não responde, por que ela não tem a resposta, por que a sua oração não foi ouvida. A Bíblia está dizendo, por causa disso, as orações estão sendo o que, igreja? Impedidas. O texto aqui, a história fala marido e mulher, mas olhando vamos dizer assim, no campo geral da Bíblia, Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus trata todos com igualdade. Se, irmãos, a oração não é ouvida, quando então o marido guarda a mágoa da esposa, a esposa guarda a mágoa do marido, quer dizer que também a oração também não vai ser ouvida, quando também eu guardo mágoa de quem quer que seja. De quem quer que seja, um colega, um conhecido, um desconhecido, uma pessoa que faz parte do meu dia a dia ou não, independente do que for, não guarda mágoa, não guarda ressentimento, não guarda, irmãos, no seu coração essa ação maligna, porque isso vai fazer que as suas orações sejam o que, igreja? Impedidas. Veja só, nós precisamos perdoar. Quando se fala de perdão, irmãos, quando nós liberamos o perdão, não quer dizer que a gente vai estar, a não ser o casal, Falo pessoas de fora da casa. Quando alguém te fere, te machuca, quando você perdoa aquela pessoa, não quer dizer que você tem obrigação de continuar no convívio, no rol de amizade com aquela pessoa. É vida que segue. O importante é que você perdoe. O importante é que o seu coração está em paz. O importante é que o seu coração, irmãos, não tenha mágoa. Isso é o que nós precisamos atentar. Veja, é o que eu estou dizendo, irmãos. Muita gente está pedindo, Deus, fala comigo, Deus responde, Deus, eu preciso da resposta. E essa oração está sendo o que, igreja? Impedida. Aí pode entrar ano, sair ano, pode, irmãos, pedir oração lá para o missionário, para o pastor que for, para aquela pessoa que você mais, olha essa pessoa, se ela orar por mim, a oração vai ser ouvida. Mas se é para você, a oração vai ser impedida, porque o seu coração está com mágoa, o seu coração está com tristeza, o seu coração está, irmãos, cheio de ressentimentos. Então a primeira direção que nós temos que entender aqui, eu vou falar rapidamente aqui do perdão, como eu disse para você, não é essa a mensagem principal, podemos dizer assim, para alguém pode ser que seja, mas é os princípios que eu vou mostrar para você, como obter a resposta. Mas como obter a resposta se, irmãos, Deus não ouve a minha oração? Foi o que Deus me fez entender. Como que eu vou me alinhar ali para Deus então me dar a resposta, se eu estou com o coração cheio de tristeza, de mágoa, de raiva, ódio, ressentimento? Então antes da gente falar, Senhor, eu vou colocar em prática os princípios, primeiro a gente tem que tratar o coração, limpar, tirar toda a sujeira, tirar a mágoa, tirar ressentimento. E, irmãos, perdoar é decisão.
Nunca fique esperando um sentimento para você perdoar. Eu já até disse aqui em outras ocasiões, tem gente que fica esperando assim: quando eu sentir de perdoar o fulano, o ciclano, eu vou perdoar. Irmãos, para perdoar não é necessário um sentimento. Não espere um sentimento para você liberar o perdão. Diga comigo, igreja, diga assim: perdoar é uma decisão. Nós decidimos perdoar. Como? Como Deus um dia, irmãos, decidiu nos perdoar. Não merecíamos o perdão, mas mesmo assim Deus nos perdoou. Então, como Deus decidiu nos perdoar, nós também temos que perdoar. Decisão é essa. Eu não vou guardar no coração, não vou ficar com o coração cheio de ressentimento, mágoa, raiva, ódio, porque, irmãos, isso não é certo, né? Então, a primeira coisa que eu quero aqui dizer, eu vou falar 3 coisas aqui acerca do perdão, depois eu vou lá para os princípios. Diga comigo assim: tem gente que não está tendo a resposta por falta de perdoar. Coloca outra tradução aí. Deixa eu lá, Robert, aquela tradução de cedo. Isso, a mensagem, né? Eu até compartilhei hoje, logo cedo, na linha de transmissão, nos grupos. Vamos pegar só a parte final, olha aí. Tá bem pequenininho, mas olha aí, a parte final aí, ó. Portanto, tratem as suas esposas iguais a você, para que suas orações sejam daquelas, para que suas orações não sejam daquelas que nem passem do teto. Tem oração que não está passando nem do teto. Aí a versão anterior nós lemos que a oração está sendo impedida. Veja, irmãos, se está sendo impedida e não está passando do teto, quer dizer o quê? Que ainda que eu clame, ainda que eu ore, ainda que eu busque, eu não vou ter resposta. Então fica o primeiro entendimento, irmãos: sem perdão não existe resposta. Você quer a resposta? Libere o perdão, porque se você não perdoar, sua oração vai ser impedida. Sua oração não vai passar de onde? Do teto, diz a palavra de Deus. Então, o primeiro entendimento, irmãos: tem gente sem resposta por falta de perdão. Perdoe, libere o perdão, tome essa decisão, por mais que difícil seja para você. Alguém diz assim: mas porque eu tive um grande prejuízo, ou a pessoa me ofendeu demais, me maltratou, me humilhou. Irmãos, perdoe, porque a Bíblia nos ensina a perdoar. Devemos perdoar como um dia nós fomos perdoados por Deus. Então, o primeiro entendimento é: sem perdão não existe resposta. Quer resposta? Perdoe. Senão você vai ficar patinando. Você vai buscar, como diz aquela palavra, vai pedir e nada vai alcançar. Por quê, irmão? Pede mal. Está pedindo mal onde? Porque o coração está cheio de mágoa, ressentimento, ódio, raiva e assim por diante. Coração sujo. Segunda lição que eu tenho aqui para passar, ainda falando sobre o perdão, Mateus 5:23. Mateus 5:23. Guarda aí, são 3 coisas importantíssimas. Primeiro, sem o perdão, as orações são interrompidas. Se você não perdoar, a sua oração não passa nem do teto. Mateus 5:23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, e vai o que, igreja? Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão.
E depois vem e apresenta a tua oferta. Vamos ler em voz alta essa parte inicial aí? Concilia-te depressa com o teu adversário. Jesus está dizendo assim, ó, é depressa. Vai lá, concilia, vai lá, né, ajusta lá, vai lá, veja o que aconteceu, para vocês não ficarem aí, né, sofrendo danos por causa disso. A segunda lição que a gente tira aqui, irmãos, embora está se falando de oferta, não olha para o lado dinheiro, tá, igreja? Entende? Vamos simplificar aqui. Aquilo que você faz para Deus, o esforço que você empenha para o Senhor, a dedicação que você oferece a Deus. Se você, irmãos, tem algo contra alguém, veja que Jesus está dizendo assim, ó, deixa lá no altar, vai conciliar-te primeiro com teu irmão, para depois você vir me apresentar a oferta. O que Jesus está dizendo, irmãos? Que Deus, antes de aceitar a sua oferta, Ele quer aceitar a sua vida. Antes dele receber a sua oferta, Ele quer, irmãos, receber o seu coração puro, limpo. Olha, eu lembrei da oferta de Caim. Lembra de Gênesis, capítulo 5, né? Capítulo 4, o verso 5 ao 8? Depois pode ler quem está marcando aí. A Bíblia fala, irmãos, que Caim, ele oferecia a oferta a Deus, mas a oferta Deus rejeitava. Por que, igreja? O coração de Caim tinha o quê? Ódio, raiva, inveja do seu irmão. Veja que Caim estava lá oferecendo oferta para Deus, e Deus estava rejeitando a oferta, porque Deus estava olhando para o coração de Caim. Como que eu vou receber isso se o coração está cheio de raiva? Como que eu vou receber isso se o coração está cheio de inveja? Então Deus rejeitou toda a oferta que Caim estava apresentando a Deus. Então eu entendo e passo para a igreja, que antes de Deus aceitar, irmãos, a minha oferta, o meu esforço, a minha dedicação, aquilo que eu faço para Deus, veja, né? Deus quer o que, igreja? Um coração limpo, uma vida voltada para Ele, sem mágoa, sem inveja, sem, né, ódio no coração. Então a segunda lição que eu deixo aqui para a igreja refletir é que, irmãos, se você não perdoar, a sua oferta ou aquilo que você está fazendo para Deus está sendo rejeitado. Está sendo rejeitado. Eu faço muito para Deus ou pela obra de Deus. Está sendo rejeitado. Se você está fazendo com o coração com mágoa, com o coração, né, cheio aí de tristeza. O que Jesus está dizendo aqui? Se você tem algo contra alguém, vai depressa e concilia-te, seja com marido, esposa, seja com filho, com pai, né? Com um amigo, colega de trabalho, um vizinho, alguém da igreja, né? Seja, irmãos, acontece muito, né? Ex-patrão, ex-mulher, ex-marido, não tem? Às vezes a pessoa sempre guarda alguma coisinha ali, ex-cunhado. Uma vez um rapaz veio falar comigo: pastor, me ajuda, eu preciso tirar do meu coração a raiva do meu ex-cunhado. Eu falei: meu Deus, até o ex-cunhado está trazendo perturbação, mágoa, né? Então olha só, igreja, a gente precisa depressa, porque senão tudo que a gente oferece a Deus está sendo o que, igreja? Rejeitado. O seu esforço de vir para a igreja está sendo rejeitado. A sua oração está sendo rejeitada. A sua fidelidade está sendo rejeitada. O seu empenho. Então tudo que você faz, tudo que você está oferecendo para Deus, se o coração tiver, irmãos, com mágoa, raiva, ódio, ressentimento, está sendo rejeitado. A primeira reflexão é: eu não tenho resposta. A segunda é: Deus está rejeitando tudo que eu faço
com o coração cheio de mágoa. Amém? Terceira lição, Mateus 6. Nós vamos focar aqui no verso 12, mas a partir do verso 9, Jesus ensina aqui a oração modelo. Sabe qual é a oração modelo? A oração do Pai Nosso. Vamos fazer a leitura aí da oração do Pai Nosso? Quem não tiver a Bíblia, olha na tela aí, você pode acompanhar a oração do Pai Nosso. Portanto, orais assim: Pai nosso que estais no céu. Vamos lá, em voz alta? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Olha aí, a oração do Pai Nosso. Tem aqui, irmãos, o versículo 12, que nós vamos extrair aqui sobre o perdão. O que acontece aqui? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem? Os nossos devedores. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Jesus está dizendo assim, ó: eu estou pedindo para Deus me tratar do jeito que eu estou tratando as pessoas. Olha só, repete comigo, irmãos, diga assim: estou pedindo para Deus me tratar do jeito que eu trato as pessoas. Tenta assimilar isso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Senhor, o Senhor me perdoa como eu estou perdoando. Senhor, o Senhor trata comigo como eu estou tratando as pessoas. Está entendendo, irmãos? Olha o quanto isso é interessante. Aqui a Bíblia está nos mostrando que quando nós tratamos as pessoas, é porque nós somos tratados, e com isso vai produzir em nós a paz no nosso interior. A gente vai ter o sossego, a gente vai ter, irmãos, uma tranquilidade que, irmãos, ninguém tira isso de nós. Quando você não perdoa, você fica inquieto, fica aflito, você fica remoendo por dentro ali, você talvez até mesmo quer pagar na mesma moeda. Olha o que a falta do perdão faz na vida da pessoa: deixa a pessoa impaciente, deixa a pessoa inquieta, deixa a pessoa, irmãos, sem paz. E aqui Jesus está dizendo: olha, perdoa-nos, Senhor, como nós também estamos perdoando. Então entenda, irmãos, olha, eu vou ser tratado como eu trato, Então como você está tratando, é como você será tratado. Se você perdoar, você então será perdoado. Se você não perdoar, você também não será perdoado. Então, se a gente guardar mágoa, raiva, ódio, qualquer outra situação no coração, irmãos, a gente vai perder com Deus, porque Deus vai tratar conosco da mesma maneira. Pela palavra Ele já nos perdoou, mas eu também preciso perdoar. Mas se eu não perdoar, eu também não tenho a validade, ou seja, válido o perdão de Deus na minha vida. Então a gente precisa perdoar. Perdoe quem quer que seja, irmãos, para você ter a resposta de Deus. Então são essas três direções que nós recebemos aqui do perdão, O perdão não é um sentimento que você deve esperar para pedir perdão. Não, perdão é uma decisão. Eu vou perdoar. A pessoa não merece, mas eu vou perdoar. Como também um dia eu não mereci o perdão de Deus e Deus me perdoou. Eu estou decidido a perdoar. Então veja que sobre o perdão
Quem não perdoa, não tem resposta. Quem não perdoa, irmãos, a oferta é rejeitada. Quem não perdoa, não tem paz no coração. Essas 3 lições, resumindo, é o que o Senhor está nos entregando aqui como uma resposta para a gente começar a ver, né, como Deus vai estar nos respondendo. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Você entendeu por que muitas vezes nós não temos uma resposta? Eu vou usar as mesmas palavras que eu falei de manhã. Mas eu já tenho um mês, já tenho um ano que estou orando e não tem resposta. Sua oração não está passando do teto, está sendo impedida. Então vai diante de Deus, limpa o coração, veja ali, diante do Senhor, Deus, se tem alguma pontinha de maldade maligna, que seja tirado. E a partir desse momento a sua oração não será mais impedida. Deus vai te responder, Deus vai estar te ouvindo. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para os princípios para obter a resposta. Abra sua Bíblia em Isaías 65. Isaías 65. Quem está marcando, marca aí. Princípio para obter resposta. Nós vamos refletir aqui o que mostra quando Deus então nos responde. Isaías 65. Verso 24. Está escrito assim: e será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando? O que Deus está dizendo, igreja? Eu os ouvirei. Muda a tradução aí, por favor. Já deu para captar aqui, ó. E acontecerá que responderei antes de clamarem, e os ouvirei quando ainda estiverem falando. Diga comigo assim, irmãos: Deus responde enquanto estamos orando. Irmãos, a oração não pode ser uma oração, desculpa que expressão, vazia, sem sentido, sem uma direção, sem um propósito. Não sei se você já teve experiência, você começa a orar, começa a buscar a Deus, você começa, ali, irmão, se envolver, de repente o Senhor vai trazendo na sua mente, no seu coração, versículos bíblicos. Esse momento, irmãos, Deus está te dando uma resposta na oração que você está fazendo. Quantas vezes eu já tive resposta, irmãos, orando, eu estava orando, buscando a Deus, de repente ali comecei a citar versículo, opa, esse versículo é a resposta de Deus na minha vida. Aonde que Deus me respondeu? Na oração. Aí o versículo, ó, quando ainda estiverem orando, falando com Deus. Então, você orou hoje, continua orando, continue, irmãos, falando com Deus. É na oração que Deus vai te dar a resposta. É na oração que Deus vai, irmãos, te responder. Tem gente que fica naquela... A gente sempre fala, né? Aquele crente 6 horas por mim, né? Já ouviu falar? 6 horas por mim? Não, é você que tem que orar. Porque se você não orar, você não vai ter resposta. Porque Deus responde na oração, na súplica. Enquanto você fala, enquanto você ora, Deus está respondendo. Sabe por quê, irmãos? Enquanto estamos travando ali, aquela oração, seja uma batalha, seja um confronto, Deus dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. O Salmo 91 diz que Deus, Ele manda os seus anjos para nos ajudar. Amém, igreja? Diga comigo: Deus me responde enquanto eu oro. Amém?
Primeiro princípio da resposta qual é? Oração. Enquanto eu oro, Deus me manda a resposta. Enquanto eu falo com Deus, Deus está, irmãos, ali tratando comigo para me responder. Agora, se eu não oro, não tenho resposta. Se eu não oro, não vou ter, irmãos, ali, né, o que o Senhor tem para nos entregar. Está até fora do contexto aqui do meu esboço, mas o princípio é o mesmo. Lembra que Jeremias fala assim: clama a mim e responder-te-ei? Ele está falando de quê? Clamar é o quê? Oração. Você ora que eu vou te responder. Então não tem sentido, irmãos? Clama a mim, ora, fala comigo e eu vou te responder. Então você está precisando de uma resposta? Dedique um tempo a Deus em oração, porque é na oração que Deus vai te responder. Segundo princípio, Efésios 3:20. Efésios 3:20. Está escrito assim. Quem não tiver a Bíblia está na tela. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. O que Paulo está dizendo, irmãos? O poder de Deus que opera em nós, o poder de Deus que traz em nós a resposta, vem até quando nós estamos em pensamento voltado para Deus. Segundo princípio da oração, igreja, é que quando você está pensando, veja, pensando, você pensa, mas está ali no coração, você está desejando aquilo. Aí eu lembrei do Salmo 37, verso 4. Você lembra do Salmo 37, 4? Deleita-te no Senhor, né? Agrada-te a Deus, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, enquanto eu estou pensando, enquanto eu estou desejando, Deus está concedendo, Deus está atendendo o meu coração, trazendo resposta. Olha o quanto é importante, irmãos, estar com o pensamento voltado para Deus. Eu usei essa expressão de manhã, eu vou repetir aqui. O que é um pensamento voltado para Deus? Um pensamento de santidade. Porque não adianta a gente estar com um pensamento todo perverso, tortuoso, né, maligno, e querer de Deus uma resposta em pensamento. Não tem comunhão entre luz e trevas. Mas se o teu pensamento estiver voltado para Deus, se o teu pensamento ali é santificado, né, pela palavra, irmãos, daquele pensamento vai para o coração, você vai desejar e vai cumprir então o Salmo 37, 4. Deus vai atender o desejo do seu coração. Amém, igreja? Você crê nisso? Lembra de Filipenses 4, 19? Que Deus faz mais, né, suprindo as nossas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então, é importante, irmãos, estar com pensamento voltado para Deus, né? Viver para Deus, pensamento. Quando vier pensamento maligno, repreende, irmãos, tira fora. Não deixa o pensamento maligno controlar a sua mente, não. Não deixe o pensamento maldoso, né, fazer com que você seja refém daquele pensamento, não. Não, meu pensamento é santificado, meu pensamento é voltado para Deus, meu pensamento é sobre a palavra. E aí, irmãos, é o que a gente leu aqui em Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus responde até quando nós estamos pensando. Amém, igreja? Então diga comigo: Deus me responde até quando estou pensando.
desejando, né? Aí inclui aí o Salmo 37:4. Terceiro princípio, 1 João 5,14. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo o que, igreja? A sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos responde. Deus vai estar nos respondendo quando? Quando pedimos segundo a sua vontade. Então, vamos aqui entender isso aqui. Se o que eu estou pedindo, irmãos, é a vontade de Deus, Ele vai me ouvir, Ele vai me responder. Agora, se o que eu estou pedindo está fora da palavra, fora da vontade de Deus, vai entrar mês, vai sair mês, vai entrar ano, vai sair ano, vou continuar pedindo e não vou ter resposta. Aí não adianta, mas por que Deus não me respondeu? Porque Deus responde segundo a sua vontade. Eu falei de manhã, quero aqui repetir para vocês, irmãos. Ore a Deus perguntando sempre: Senhor, é da tua vontade? Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Senhor, é isso que o Senhor quer que eu tome essa decisão? Porque, irmão, senão o maior prejudicado vai ser a própria pessoa que está vivendo fora da vontade de Deus. Amém, igreja? Diga comigo assim: antes de fazer qualquer coisa, diga: eu preciso perguntar para Deus se é a vontade dEle. Amém? Concorda com isso, irmãos? Para você ter resposta, para você já, irmãos, ter, né, ali aquilo que o Senhor tem para fazer. Senão, como diz o ditado, você vai ficar patinando, vai nadar, vai morrer na beira da praia, né? Não vai para frente. Por quê? Porque você está fora da vontade de Deus. Veja que a palavra está dizendo que Deus vai responder quando eu estou na vontade dEle, quando eu estou na direção dEle. Então, uma das condições para que a oração seja respondida é que nós estejamos de acordo com a sua vontade. Amém? Então, vamos viver a vontade de Deus. Marcos capítulo 11. Quarto princípio. Está marcando aí? Os princípios para obter a resposta. Quando é que Deus vai nos responder? Quando oramos. Quando é que Deus vai nos responder? Quando estamos com o pensamento voltado para Ele. Quando é que Deus vai nos responder? Quando vivemos segundo a sua vontade. Quarto princípio, Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. O quarto princípio aqui, irmãos, é acreditar. Deus responde quando nós acreditamos. Mas nós temos que acreditar, irmãos, de verdade. Não é aquela aparência, parece que eu acredito. Eu vou dar um exemplo aqui, eu contei isso de manhã também. Teve uma vez que uma senhora, ela disse assim: pastor, ore pela restauração do meu casamento. Aí oramos, dei a ela uma palavra, e quando terminou a oração, ela disse assim: se Deus quiser, se for da vontade de Deus, Deus vai restaurar, e a gente vai viver, e olha, eu não sei não, hein, se vai dar certo. Aí eu pergunto para você, essa pessoa acreditou? Ela vai ter a resposta? O casamento vai ser restaurado? Nunca. É como a oração pela cura. Quando você ora pela cura, irmãos, você tem que acreditar que ainda que o corpo está ali doendo, está enfermo, pela palavra nós já somos curados. Acreditar. Eu tenho que acreditar, crer que eu vou receber o que eu estou pedindo na oração.
Então a maneira ou o princípio que Deus usa para trazer resposta é que aquilo que eu estou pedindo, não, eu creio. Deus vai me responder, esse milagre vai acontecer, essa vitória vai chegar, a restauração do casamento vai acontecer, a restauração na saúde vai acontecer, a restauração espiritual vai acontecer. Por quê? Porque eu creio. Aí eu vou citar aqui outra passagem: se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver Deus te responder. Se você acreditar, você vai provar, irmãos, do milagre de Deus na sua vida. Mas o inimigo, ele trabalha constantemente, trazendo, irmãos, dúvida. Veja que você quer acreditar, mas logo, se você observar, a dúvida está pairando ali pela sua volta ali, como a Bíblia diz, que o diabo anda onde? Ao derredor. A ação da dúvida é uma ação diabólica, porque a fé é certeza, a fé é convicção, é uma ação divina, de Deus. Então a dúvida é uma ação maligna. Então o inimigo, ele quer sempre colocar a gente na dúvida, para que a gente não venha ter a resposta. O princípio da resposta qual é, igreja? Crer, acreditar. Deus nos responde quando acreditamos. Você crê na sua vitória? Irmãos, Deus vai te responder. Você crê no seu milagre? Deus vai te responder, trazendo o milagre, a vitória, o sucesso ali para a sua vida, no nome de Jesus. Mais um princípio aqui, João 14:14. Embora muita gente já sabe disso, é bom ressaltar, lembrar, recordar que a resposta de Deus vem quando nós oramos usando o nome de Jesus. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, repete comigo, em meu nome, olha ele dizendo, eu farei, eu o responderei. Deus vai nos responder quando nós pedirmos no nome de Jesus. Irmãos, use o nome de Jesus, Sabe, a igreja, quando eu digo igreja, irmãos, as pessoas da fé, elas perderam aquela essência, eu costumo falar como sensibilidade. Aquela sensibilidade, muitos até dizem assim, mas é ser crente demais. Não, irmãos, é usar o poder de Deus que nós temos, que vem para nós através do nome de quem? De Jesus. Lembra, para quem é antigo de igreja, de fé, lembra que qualquer coisinha no passado a gente dizia, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, cai por terra em nome de Jesus, essa doença não vai prosperar em nome de Jesus. A gente estava sempre usando o nome de Jesus. Aí, irmãos, passa-se o tempo, as pessoas se acomodam e elas não usam mais o nome de Jesus. Por quê? Perderam a sensibilidade, aquela sensibilidade que fazia a pessoa ficar nativa, está amarrada em nome de Jesus, está repreendida em nome de Jesus. Não é que seja, irmãos, vamos dizer assim, algo que a gente vai usar como religião. Não, é o nome de Jesus. Olha o que a Bíblia está dizendo, se pedir alguma coisa em meu nome, A gente tem que, irmãos, quando for comer, estar abençoado em nome de Jesus, Ao beber uma água ou qualquer outra coisa, estar abençoado em nome de Jesus. Ao fazer uma viagem, essa viagem está abençoada em nome de Jesus, O dízimo, a oferta, você pode, Senhor, abençoa aqui, a minha fidelidade está abençoada em nome de Jesus. É usar o nome de Jesus para ter resposta. Seja para cura, irmão, seja para libertação, seja para a sua vida ser transformada, use o nome de Jesus, é a autoridade de Deus que está em nós. Lembra o que Paulo fala? A Bíblia diz assim, irmãos, que através do nome de Jesus, toda língua, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante deste nome.
Você vai lembrar comigo, os discípulos estavam diante de uma grande tempestade, e aí Jesus repreende aquela tempestade, e aí os discípulos conversando um com o outro: olha, mas quem é esse que até a tempestade não cessa? Jesus operou no passado, ele continua operando. Em Hebreus a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e continuará sempre sendo o mesmo. Então, quando pedimos em nome de Jesus, nós vamos obter resposta. Irmãos, vamos voltar a ser aquela igreja primitiva, aquela, né, que tinha sensibilidade. Não, através da fé, usando o nome de Jesus, Deus vai me responder. Usando o nome de Jesus, a vitória vai acontecer. Hoje em dia você vê que algumas pessoas têm até vergonha, porque antes, irmãos, era pronunciado. Não sei se você viveu essa época. Era pronunciado, a gente pronunciava em voz alta: está amarrado em nome de Jesus, cai por terra em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Parece que as pessoas ficaram com vergonha, mas que na verdade perderam o princípio, a essência, né? A sensibilidade se perdeu. Então, eu até disse de manhã, irmãos, vamos pedir a Deus: Senhor, que a sensibilidade volte, que seja restaurado, que a gente volte a usar com frequência o nome de Jesus, porque este nome está sobre toda a terra, sobre todo lugar. Ele opera, irmãos. Este nome, nele há poder. Amém, igreja? Quando é que nós vamos ter resposta? Quando pedirmos em nome de Jesus. Tudo, né, que pedir, essa tradução fala alguma coisa, mas tem uma tradução que fala: tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, eu vou responder, eu vou te ouvir, eu vou fazer, quando pedir em meu nome. Glória a Deus. Lucas 18, o verso 7. Vou pegar aqui o verso 7, mas essa é a parábola do juiz iníquo. Lembra dessa parábola? A parábola vai falar, irmãos, de justiça. Amém, igreja? Não é mudando o sentido da mensagem, mas troca aqui o nome justiça por resposta. Vai ser a mesma coisa. Quando é que aquela mulher teve a justiça feita? Quando é que aquela mulher teve a resposta? Alguém já leu essa palavra, essa leitura aqui? Veja que aquela mulher, irmãos, o juiz não julgava a causa dela. Ela ia todos os dias: ó, Senhor juiz, né? Excelência, olha a minha causa, olha aí, né, o que eu preciso que seja julgado. Irmãos, o juiz fala: não, hoje não é a hora, não, outro dia. O que essa mulher nos mostra, igreja? Perseverança. Ela teve resposta na perseverança. A causa dela foi julgada quando então, irmãos, ela perseverou. Deus fez justiça na perseverança dessa mulher. Olha o versículo que nós vamos ler aqui, Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Então essa mulher, ela teve justiça feita, ela teve a resposta na perseverança. Eu falei de manhã, o nosso erro está aqui muitas vezes. Eu tentei uma vez, não deu certo, abri mão, desisti. Às vezes o nosso erro está aqui. Irmãos, desistir do casamento, é desistir dos filhos, é desistir da fé, desistir da igreja, desistir do trabalho, não. Continue, irmãos, persistindo, lutando, continue perseverando. Aqui a gente vê, irmãos, que esperar o tempo de Deus
nós devemos perseverar. Nós devemos, irmãos, para que a resposta do Senhor chegue, a gente tem que fazer a nossa parte, insistir. E essa mulher nos mostra perseverança. Então Deus nos responde quando, igreja? Quando nós perseveramos. Então diga comigo, o princípio para obter a resposta é a perseverança. Persevere. Me lembra aqui, irmãos, a igreja de Atos, Atos 12, né? Quando Pedro estava ali preso na prisão, já no dia seguinte Herodes iria mandar matar. A igreja faz o quê? Contínua oração por ele. O que é isso? Contínua. É de continuidade. Eles perseveraram na oração do Pedro. Enquanto o Pedro não foi solto, eles não pararam. Então você quer a resposta? Continue, persevere. Vai até o fim, não desista, não abra mão. Continue lutando pela resposta de Deus para a sua vida. Amém? Outra lição que eu quero mostrar aqui para a igreja, Eclesiastes 3, verso 1. Eclesiastes 3, 1. O que está escrito aí, igreja? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O último princípio de hoje, eu quero deixar aqui, irmãos. Para obter a resposta, a gente precisa entender que existe sempre o tempo certo de Deus para as coisas acontecerem na nossa vida. Eu quero dizer para você em cima disso aqui, que Deus nunca atrasa. Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim, Deus nunca se atrasa. Né? Às vezes eu e você, algumas pessoas têm o hábito de atrasar, mas Deus nunca se atrasa. Né? Ah, mas está demorando. Não, está no tempo dele. Eu só tenho que, irmãos, ter paciência para aguardar o tempo de Deus para a resposta chegar. Né? Tem gente que fala assim, mas essa resposta, esse milagre, essa vitória, essa porta não se abre, está demorando. Não, não está demorando não. Às vezes a gente quer ansioso demais. A gente quer as coisas fora do tempo de Deus. Por isso que ficamos aí, cabeça quente, preocupados, né? Ansiosos. Irmãos, princípio da resposta, qual é? O tempo de Deus. Respeitar o tempo de Deus. Quando eu respeito o tempo de Deus, Deus responde na hora dele. Na hora de Deus, a resposta vai chegar. Amém? Glória a Deus. Então são aqui esses os princípios. Se a gente olhar aqui para a palavra, tem até muito mais. Outra oportunidade, Deus nos dá a condição de dar continuidade a esses princípios. Mas olha o tanto de resposta que veio, né? Para obter ali a resposta de Deus. E cada um agora vai refletir, irmãos, aonde você está falhando? Aonde que você precisa melhorar? Onde que você precisa ajustar? Onde que você precisa colocar diante de Deus, né, para você acertar? Agora é a hora da gente orar, colocar em prática o que nós ouvimos. Convido a igreja, fique em pé, por favor. Em nome de Jesus. Deus abençoe você de casa, da internet, do YouTube. Acompanhe a oração que foi feita antes da ministração. Essa oração vai ajudar você a entender que você precisa viver diante do propósito de Deus. Ajoelhar perante os pés do Senhor, fique à vontade. Com os olhos fechados, você vai começar a falar com Deus. Senhor Deus, querido Pai, começamos esse propósito de fé, o clamor, meu Deus, da resposta. Eu creio, Senhor, que aqui tem pessoas que precisam da resposta de Deus. Precisam, meu Deus, da resposta para solucionar problemas.
seja pessoal, espiritual, seja familiar, profissional. Senhor, com a tua resposta, a nossa vida ela flui. Muitas pessoas estão, meu Pai, em cima do muro, até porque, meu Pai, ela sabe que não pode tomar nenhuma decisão precipitada, nenhuma decisão por impulso, e ela está aguardando a resposta do Senhor. Ela está esperando no Senhor, meu Deus, um direcionamento, uma resposta, um apontamento ali para não errar. Meu Deus, em nome de Jesus, vai dizendo para Deus, igreja, que a resposta final tem que vir do Senhor para a sua vida. A última palavra tem que vir de Deus. Nós não podemos ser conduzidos pelas emoções, pelas circunstâncias. Nós não podemos ser conduzidos por situações que muitas vezes somos forçados a tomar decisões, até mesmo como se não tivesse uma outra solução, como se não tivesse o escape. Deus, a tua palavra nos ensina que certa vez estava lá um centurião que disse: basta uma palavra, uma resposta, Senhor, uma palavra que vai, meu Deus, mudar a história, uma palavra que vai fazer a diferença, uma palavra, Senhor, que vai completamente, meu Deus, fazer com que essa pessoa, ela vivencie, presencie a graça e a misericórdia de Deus. Fala conosco, Senhor. Vai pedindo para Deus, igreja. Vai dizendo, Senhor, que a palavra ministrada seja um apontamento, um direcionamento, uma resposta para a minha vida. Fala para Deus: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu não posso ficar, meu Pai, despercebido, desatento. Eu tenho que estar, meu Deus, voltado o meu coração para ouvir e guardar a tua palavra para não pecar contra ti, Senhor. Senhor Jesus, nos ajuda. Senhor, nos ajude a aproveitar esse tempo que estamos tendo, essa oportunidade que foi nos dada. Fale conosco, Senhor. Mostra o teu caminho, Deus. Nos dá o entendimento e a capacidade, não só de ouvir, mas de entender o que devemos então fazer. Fala para Deus abrir o seu entendimento. Fala para Deus abrir o seu coração. Fala conosco, Pai, pois cada pessoa aqui tem, meu Pai, uma necessidade. Cada pessoa aqui tem um sonho, tem um propósito, tem um caminho, mas só o Senhor, Deus, é o caminho, é a verdade, é a vida. Somente, meu Deus, na tua direção, que nós então poderemos trilhar por Ele e fazer, meu Deus, a tua vontade. Tira de nós, Senhor, tudo que não é teu. Tira de nós, ó Deus, a dureza do coração. Tira de nós, meu Pai, toda sujeira que nos contamina, toda ação de perversidade, de incredulidade, Senhor. Tira de nós tudo que não é teu, Senhor. Meu Deus, queremos, ó Pai, queremos fazer o que o Senhor quer que seja feito. Queremos, ó Deus, fazer a tua vontade. Queremos estar, meu Deus, na direção da tua palavra, Pai, para vivermos, para andarmos segundo o teu propósito, segundo o teu querer, Pai. Senhor,
É o que nós pedimos nessa hora. Fale conosco. O nosso coração está aberto e assim queremos ouvir a resposta do Senhor aos nossos corações. Amém? Glória a Deus.